é mais importante na sua vida? O que você tem por mais importante? O que é mais importante? As coisas que você possui, seu carro, sua casa, o dinheiro que você possui no banco, suas propriedades. O que é mais importante? O que você conquistou ou a sua vida? Ou o direito de poder continuar na terra dos viventes, de você poder caminhar, de você poder ir e vir? O que é mais importante na sua vida? Nós estamos aprendendo na igreja primitiva, a igreja de Cristo, que está alocada, está dentro da igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo uma perseguição muito grande, muito ferrenha contra o apóstolo Paulo, ele que estava plantando igrejas em toda a Ásia e havia já plantado igrejas em todos estes cantos, até que a Bíblia fala que em toda a Ásia as pessoas já ouviram falar do Evangelho de Cristo. E agora nós já estamos aprendendo, já esteve diante do tribuno, já esteve perante o Sinédrio, já esteve diante de Félix, esteve diante de Festo, esteve diante de Agripa, né? Governadores, eles foram aumentando as instâncias, até que ele apela a ser levado a Roma, porque essa era a vontade de Deus. Deus queria que o apóstolo Paulo, além de ter pregado em Jerusalém, além de ter feito que todos ali entendessem que não havia como condená-lo, porque não havia erros, não havia falhas a ponto de que pudessem apedrejar, matar o apóstolo Paulo. Apesar de que tentaram, até inclusive a Bíblia fala com essas palavras, despedaçá-lo. Tentaram destruir com a vida de Paulo. Porém, a Bíblia fala que Jesus falou com o Paulo: Paulo, fique tranquilo, que eu não deixarei que ninguém te faça mal, porque convém que assim como você pregou em Jerusalém, você também vai pregar lá em Roma. Você vai falar do meu nome lá na cidade, lá em Roma, você vai pregar, você vai falar do meu nome neste local. E então, chegando até no final do capítulo 26, nosso último estudo aprendemos o capítulo 25 e o 26 juntos, né? Nós estudamos ali esses dois capítulos juntos e chegamos até inclusive a ver que o próprio governador, o Agripa, o Félix, o rei Agripa, ele fala: olha, o negócio é o seguinte, por mim eu já liberaria esse tal de Paulo, porque eu não vejo falhas nele, porém nós não vamos soltar ele, porque ele pediu para ir ser julgado em Roma, então nós vamos mandar ele para Roma. Nós temos que entender que, por piores que sejam as nossas condições, nós temos que seguir a direção do Senhor. Às vezes, a grande dificuldade que nós temos é que nós estamos muito preocupados com nós mesmos e acabamos esquecendo que existe uma direção de Deus. E a direção de Deus está acima de qualquer coisa. Não há nada que possa impedir a sua vida de conquistar aquilo que Jesus prometeu, que Jesus direcionou que seria feito. Por isso Paulo fala: olha, eu podia ser solto hoje, mas eu quero ir para Roma. Eu quero ser julgado lá, porque eu tenho uma obra de Deus para fazer lá. Ainda que a perseguição ali, talvez, como chegaria ao fim, mas o Senhor queria que ele fosse até lá. Capítulo 27 de Atos, versículo 1, pretendo chegar ao versículo 44, que acredito que dá tempo, sim. Diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta, e embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônico de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, respeitosamente, para que cuidassem, lhe entregou e permitiu ir ver os seus amigos para que cuidassem dele. Eles estavam então nessa caminhada e esse homem chamado Júlio, ele tratando Paulo com respeito, respeitosamente, disse: olha, Paulo, você pode encontrar os seus amigos, eles que tratem das suas feridas, dos machucados que fizeram com você, abrace, você pode ter um momento com eles e depois você volta aqui. Olha que coisa bonita. Deus sempre, ainda que tenha muitas pessoas mal intencionadas, sempre Deus vai preparar pessoas de bem ao nosso caminho.
Versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia, passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. Bom, então dentro dessa embarcação, eles encontraram esse navio de Alexandria e estavam indo em direção à Itália. Então eles entram neste barco e aí então a Bíblia fala, o jejum já é passado. O apóstolo Paulo chama a atenção, admoestando, chamando eles a prestarem atenção. A Bíblia, nós acabamos de ler que os ventos eram contrários. Por mais que você esteja indo em direção à palavra de Deus, em direção, porque a vontade de Cristo era que Paulo chegasse em Roma, mas os ventos eram contrários. Quando você está disposto, pare e pense comigo, quando você está disposto a dizer, olha, eu estou assistindo esse programa hoje, eu estou disposto a ir para a igreja, estou disposta a ir para a igreja, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela união dentro da minha casa, eu vou clamar a Deus para que Deus opere um milagre na minha vida. Você pode notar e perceber que os ventos vão começar a contrariar a sua fé. Vão tentar de todos os meios impedirem você de se achegar a Deus. O apóstolo Paulo está passando por isso. Ele está indo em direção ao que Deus enviou ele fazer. Porém, os ventos são contrários. Todas as vezes que os ventos se tornam contrários na nossa vida, nós não podemos esquecer que nós sempre vamos receber direções. A Bíblia nos ensina que nós vivemos de fé e não de vista. Nós vivemos de fé em fé e de glória em glória. Nós muitas vezes, por querer, como um dito popular, ir com muita sede ao pote, muitas vezes nós acabamos fazendo o que não devíamos. E a Bíblia está declarando para nós que há um dia difícil, há um período difícil, os ventos eram contrários. Então o apóstolo Paulo chama a atenção de todos para que eles entendam que aquele momento era o momento que tinha que parar. Versículo de número 10 agora, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a carga que está dentro do navio, mas também para a nossa vida. Lembra que eu perguntei, na pequena introdução que eu fiz com vocês, o que é mais importante na sua vida? O que para você é mais importante? O seu barco, no caso aqui, como o Paulo está dizendo, olha, tem coisas que vão ter incômodo, tem coisas que a gente vai ter percas. Nós vamos perder algumas coisas. E quando fala de perder, quando fala de desprender-se de algo que é nosso, ainda que seja algo que você pleiteou muito para estar ou para ter aquilo, o Paulo está dizendo, nós vamos ter uma navegação muito incômoda, tanto para tudo que está aqui dentro, as coisas que estamos trazendo, como para o barco e até mesmo a nossa vida. Nós podemos perder tudo nessa navegação. Quando o Paulo fala isso, ele estava entendendo, ele estava percebendo que eles queriam porque queriam continuar essa embarcação, só que aquele momento era o momento de parar. Tem momentos da nossa vida que, para poder cuidar e tratar de tudo, você vai ter que dar uma estacionada. Ah, pastor, mas eu tenho o meu jeito, é assim que tem que ser, calma. Olha o que diz o versículo de número 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que dizia Paulo. Às vezes, você tem ouvido a palavra, a pregação, e você fala, pastor, quem o senhor pensa que é? O meu trabalho, o senhor não sabe o que eu faço. O senhor não sabe o que, o senhor não tem habilidade, não tem nem ideia do que eu faço na minha empresa. O senhor não sabe com que tipo de pessoas eu trabalho.
O senhor não sabe com que tipo de pessoa que está dentro da minha casa. Por isso que o senhor fala assim, que tem que buscar Deus, que tem que orar. O senhor fala que é uma alegria, mas o senhor não sabe o que eu passo. O que está descrito aqui? O centurião, aquele que estava à frente ali destes homens dentro deste barco, ele não dava crédito à pregação de Paulo. Ele não acreditava, porque o Paulo não era um navegador, ele não era um homem que tinha conhecimento dos tempos, do mar, né? Se fosse o Pedro ainda, né? O Pedro era um pescador, ele entendia do mar, ele entendia, né, da navegação, mas o Paulo não. O Paulo, na verdade, por não ter esse conhecimento, foi descartado às vezes. Há pessoas que só vão dar crédito para alguém que está falando com uma propriedade baseada na ciência, baseada em alguma coisa humana. Nós temos que dar crédito aos ensinamentos que são a revelação de Deus. O Paulo recebeu de Deus. Olha, a gente vai sofrer, nós temos que sair daqui. Mas às vezes você está assim. O pastor está pregando, você não crê, você não dá crédito. A palavra, ela chega até você. Você vai até a igreja, você escuta o pastor pregar, mas você não crê na pregação. Você não acredita que aquele ensinamento é para o seu bem. E normalmente quando uma pessoa não aceita o que está precisando aceitar e de imediato, porque há casos, por exemplo, de pessoas que elas não vão conseguir mudar, elas não vão sair do estacionamento da vida dela, porque ela não ouve a palavra para avançar, e quando começa a avançar sem direção, ela começa a avançar sem rumo, ela vai batendo cabeça, ela vai sofrendo. Há pessoas que não precisariam estar sofrendo hoje se tivessem obedecido à direção da palavra. O Paulo está dizendo, gente, vamos dar atenção, vamos parar por um pouco que seja. Voltamos amanhã novamente, mas hoje nós não podemos continuar. Há coisas, por exemplo, o pastor fala de coisas, ensinamentos acerca da tua vida pessoal, com o seu casamento, na sua família, com sua vida financeira. E você fala, o que o pastor entende das minhas contas? O que o pastor entende da minha vida, da minha saúde? Ele pensa que é médico agora? Ele pensa que ele entende de saúde? A não ser que o pastor tenha aí, ele esteja um residente, um médico, um doutor que entenda do assunto para vir me falar disso. O que esse pastor pensa que é? É o que o centurião está fazendo. O centurião está crendo naquele que tinha habilidades humanas, mas não tinha a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre tem que estar acima no seu pensamento, no seu coração, nas suas ideias. Você tem que sempre deixar a palavra de Deus à frente de qualquer coisa. Ah, pastor, mas e o que eu faço agora? Eu tive que fazer uma mentirinha. Não, a Bíblia fala que quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Pastor, eu não tive o que fazer. Eu fui obrigado a fazer isso. Você não foi obrigado, você fez porque você quis. Você tinha a opção de ouvir a palavra ou ouvir o que o inimigo está tentando contra você. Por isso eu volto a perguntar, o que é mais importante? A tua família, a tua vida? O que é mais importante para você? O que é que tem mais relevância para você? A palavra de Deus? Pois se é a palavra de Deus, você deve ouvir a pregação, o ensinamento, por mais difícil que seja. Pastor, mas com isso eu tenho que deixar as práticas que eu gosto. Com isso eu tenho que deixar aquilo que eu tenho certeza que está certo. A nossa certeza, perto disso aqui, perto disso aqui a nossa certeza não vale nada. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa na nossa vida. Por isso, eu digo para você, quantos estão como o centurião? Você crê em tudo. Você crê no que a vizinha fala. Você crê no que passa na televisão. Quando eu digo o que passa na televisão, é nos jornais, nas grandes mídias, né? Falando para você, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tem muita gente que dá crédito para tudo isso, mas não dá crédito para a palavra. Eu vi uma reportagem, alguns dias atrás aí, falando que no Sol está um buraco preto, que está no Sol, com cerca do tamanho de 3 planetas Terra dentro do Sol. A Lua está ficando vermelha, está ficando avermelhada. A palavra de Deus declara sobre terremotos, sobre guerra, rumor de guerra, pestes. Quanta coisa nós temos ouvido da palavra e nós temos desprezado. Mas quando aparece na mídia, quando aparece a NASA faz o estudo, aí a pessoa dá crédito.
Então veja que muitas pessoas, elas estão perdendo a vida por causa do barco. E é melhor que perca o barco do que perder a vida. É melhor passar um dia no vermelho, parado e dando atenção à voz de Deus, do que passar uma vida batendo cabeça, continuando sem direção. Mas tem gente que não dá crédito à pregação e por isso sofrem. Agora é o versículo de número 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Finice, que é um porto em Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro a invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Sabe quando você fala agora também, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe quando você desobedece a Deus, você fala, puxa vida, eu recebi uma palavra, eu recebi uma direção. Não éramos para estar nesse sofrimento hoje. Não éramos para estar agora com receio até mesmo da própria vida. Só que nós não ouvimos a pregação do Paulo. Nós não ouvimos a pregação do Jefferson. Nós não ouvimos a pregação do Romildo Ribeiro Soares, o missionário R.R. Soares. Nós não ouvimos as direções do pastor Fernando, dos pastores que pregam a palavra, pastor Jaime, ensinamentos que traz para a gente uma verdade. Às vezes nos tornamos rebeldes, somos contrários à própria palavra de Deus e quem rejeita a palavra sofre. E agora eles estão vendo, veio um vento ali, meu irmão, que o negócio não tinha o que fazer mais. Eles falaram, quer saber de uma coisa? Agora não tem o que fazer. Não há forças más em nós. E eles estão indo conforme o vento leva. Aí versículo 16, e correndo abaixo de uma pequena ilha, chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles começaram a desmontar o navio, porque eles viram que o negócio, se eles não aliviassem o peso do navio, eles iriam afundar. E vamos trazer o navio para a nossa vida agora, vamos fazer da nossa vida aqui. Tem momentos que se você não aprender a aliviar, se você não começar a tirar o que está de pesado na tua vida, você vai afundar. Tem pessoas que ela tem mágoa, ela tem ressentimento, ela tem ódio, ela tem aquela coisa no coração de sempre ser contra tudo e contra todos. Sabe aquela pessoa que nunca aceita, pastor, não é bem assim. Mas é que também Deus também não me ajudou. É porque até Deus se torna culpado nas coisas que você deixa de crer. Você não praticou e aí até o próprio Deus se torna culpado no que você deixou de fazer. Agora, olhando nesse sentido, você vê que eles são obrigados a começar a despedaçar pedaços do navio para que não afundassem. Por fim, versículo de número 20, e não aparecendo, havia já muitos dias nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós numa não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quando a gente começa a andar sem direção de Deus, a gente perde a esperança. Quando você começa a viver uma vida longe de Deus, afastado da palavra, sem obedecer a Deus, você perde a esperança. Por isso que você está desanimado. Por isso que você olha para as suas contas, você não consegue nem fazer cálculo das contas que você tem, porque você sabe que você não tem esperança. Nem vou tentar, pastor, não vou nem lutar. Pastor, eu não vou nem falar com a minha mulher, ela não vai aceitar, ela não vai aceitar meu perdão. Por que a gente chega a essas conclusões tão severas? Porque desobedecemos a Deus. Quando nós temos uma direção, nós temos que aprender que aquela direção é para nos abençoar. Só que nós preferimos cuidar do barco e a vida está indo embora.
A vida está passando entre os dedos quando há um mar, né, de possibilidades na palavra de Deus, para Deus nos abençoar pela fé. E na fé da palavra nós vivemos e continuarmos firmes, ainda que hajam dias difíceis. Mas tem gente que está preferindo afundar o barco, afundar a família, afundar o casamento, afundar o ministério. Por quê? Porque desobedeceram a palavra. Versículo de número 21. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de que eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então o que o Paulo está dizendo? Olha, eu tenho uma missão, e Jesus já me falou isso. O anjo de Deus trouxe a palavra, ou seja, o pastor está trazendo a palavra para que eu ainda me fortaleça naquilo que Deus já falou comigo. E ele diz: olha, fiquem tranquilos, que todos que ficarem comigo na direção da palavra de Deus não vão se perder. O que ele quer dizer com isso, gente? O que nós compreendemos nisso? Nós entendemos que ele fala: olha, gente, quem der crédito à pregação, quem der atenção, vocês não ouviram em outro momento, mas se você passar a ouvir agora, nós podemos sim sair dessa que são os salvos. E todos que estiverem junto comigo, que unir a fé comigo, vão se livrar também. Versículo de número 23. 25. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como assim me foi dito. E é contudo necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Quer dizer, se você não ficar junto, o Paulo está dizendo, se você ficar junto comigo, se vocês crerem no que eu estou falando, vocês vão se salvar. Agora, se vocês quiserem fazer do jeito de vocês, aí vocês vão dar conta do que vocês vão fazer. Aí lá, eu vou pular um pouco os versículos, senão a gente não vai conseguir terminar a leitura. Lá no versículo de número 41 diz assim: dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Pense que ideia, já que nós vamos morrer, vamos matar os presos. Tem gente que ela não está bem, ela está morta espiritualmente e quer matar as outras, né? Versículo de número 42. Então, a ideia dos soldados foi que matasse os presos para que ninguém fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ou seja, chegou um momento que o centurião teve que baixar a guarda. Eu acho que esse tal de Paulo, ele é de Deus mesmo, Deus fala com ele, porque tudo que ele está falando aconteceu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar crédito agora. Vamos fazer o seguinte, todo mundo pode pular do navio e salvem-se a todos. E assim foi o que aconteceu, ninguém morreu. O barco foi totalmente destruído, mas a vida não se perdeu. Pergunta novamente para você, o que é mais importante? O barco ou o navio? O que é mais importante, seus benefícios ou a sua vida? O que é mais importante, você ganhar milhões e a sua família acabar? O que é mais importante? Bom, pondere no seu coração. Se você tem ouvido a palavra de Deus, Ele vai direcionar você e as coisas vão começar a fluir. Agora, se você não obedece a Deus, você só vai bater cabeça e sofrer. Tem coisas que você está perdendo, que não era para você estar perdendo, mas está perdendo porque é desobediente. Então dê atenção à palavra de Deus.
Oremos ao Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, a Ti, ó Deus, eu apresento este copo com água, assim como todos que agora oram comigo em suas casas, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, pela televisão. Pessoas, ó Deus, que assistem, acompanham ao vivo, pessoas que vão acompanhar durante o dia, pessoas que vão estar, meu Pai, atentas à palavra. Não há limite para a oração, não há um espaço físico que limite a oração. Não há, meu Deus, também tempo de validade para a oração. Por isso eu oro, meu Deus, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão enfermas, por pessoas que perderam, como muitos, ó Deus, estão perdendo tantas coisas que não eram para estar perdendo, que estão depressivas, que estão angustiadas, que estão com crises de ansiedade. Pessoas, ó Pai, que estão com problemas nos rins, problemas no pulmão, no pâncreas. Pessoas que estão com problemas, ó Pai, nas córneas. Jesus, coloca a Tua unção nesta água. Meu Deus, para que a pessoa que está com um caroço, um cisto, um quisto, um mioma, um fibroma, um carcinoma, um câncer maligno, benigno, um caroço, um tumor, em nome de Jesus, que nestas águas, ó Pai, sejam derramadas da Tua unção e todos que delas beberem sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos amém. Beba comigo desta água.